Agora imagina a cena. Você passa semanas planejando uma festa surpresa para sua esposa, querendo fazer ela feliz. E no grande dia, você flagra a traidora na sua cama, com o próprio chefe dela. O que você faria se fosse com você? Perdoaria ou faria ela pagar por cada segundo de humilhação? Porque eu escolhi a segunda opção. Se você gosta de histórias de traição e vingança como esta, se inscreve no canal e ativa o sininho para ouvir mais. Informei minha esposa, Emily, que o meu seminário havia terminado um dia antes do previsto, mas que eu não conseguiria mudar meu voo, então voltaria apenas na noite de terça-feira. Ela deveria me buscar no aeroporto por volta das 18 horas. Emily demonstrou certa frustração por eu passar mais uma noite fora, mas disse que ficaria feliz em me ver depois. Depois de refletir por uma hora, percebi que tinha estado muito tempo longe de casa e que devia priorizar minha esposa, com quem moro há 17 anos. Decidi então ir até o aeroporto e tentar mudar algo. Quase desisti, mas notei que havia um voo para um aeroporto próximo à nossa cidade. O aeroporto que costumo usar fica a cerca de 1 hora ao norte da nossa casa, mas esse outro ficava quase 2 horas ao sul, e eu nunca o tinha usado antes. Verifiquei e vi que havia um voo saindo para esse aeroporto em meia hora. Fui até o balcão e comprei a passagem. Fiquei surpreso com a facilidade. 1 hora depois, eu já estava no ar, e 3 horas mais tarde, aterrissei. Aluguei um carro e planejava chegar em casa por volta da meia-noite. Emily teria que encontrar uma forma de expressar a alegria de me ver voltar mais cedo. Fiz uma lista mental de suposições e sorri para mim mesmo. Decidi não ligar para ela. Queria que fosse uma surpresa completa. Era pouco antes da meia-noite quando cheguei em casa. A casa estava às escuras e o carro da Emily não estava lá. Achei estranho, mas entrei com a mala e comecei a desfazê-la, me perguntando onde ela estaria àquela hora, mas sem tirar conclusões precipitadas. Liguei para o celular dela e ela atendeu no terceiro toque. Cumprimentei e fingi que estava ligando só para saber se ela estava bem. Ela disse que já passava da meia-noite e que estava dormindo. Garantiu que estaria no aeroporto às 6 da manhã para me buscar. Fiquei confuso e curioso. Como ela podia estar dormindo, mas não em casa? Perguntei onde ela estava, mencionando que tinha tentado ligar para o telefone fixo de casa, mas caiu na secretária eletrônica. Ela explicou que estava na cama e que o telefone da casa não estava funcionando. Disse que um técnico iria consertá-lo no dia seguinte. Minha cabeça começou a girar. Será que ela estava na cama no andar de cima? Eu estava ali no mesmo cômodo, desfazendo a mala, e não tinha visto ninguém. Parecia improvável que ela estivesse mentindo tão descaradamente. Mas eu não conseguia deixar de pensar nisso. Então informei a ela que não pegaria o voo das 6 horas e que ficaria mais alguns dias. Prometi ligar quando tivesse certeza da data e horário do meu retorno. Ela disse que estava com saudades e pediu que eu voltasse o quanto antes. Respondi que também estava ansioso para vê-la e me despedi. Ao encerrar a ligação, não pude deixar de notar um leve tom de riso na voz dela. Liguei para o telefone da nossa casa novamente, e dessa vez ele tocou normalmente. Por um momento cogitei atender o telefone e ter uma conversa espirituosa comigo mesmo. Mas eu simplesmente não tive coragem. Subi até o nosso quarto e procurei debaixo da cama e em outros esconderijos. Pensei comigo mesmo. Senhoras e senhores, Elvis deixou o prédio. Trabalho com vendas, não com engenharia aeroespacial, mas meus instintos sempre foram bons. E algo claramente estava errado. Quão tolo eu tinha sido? Bem tolo. Essa era a minha avaliação honesta. Na manhã seguinte, acordei cedo e movi o carro alugado para o outro lado da rua. Por volta das 7 da manhã, vi o carro da Emily parar em frente à casa. Mas quem estava dirigindo era um homem. Me escondi no armário da bagunça no hall de entrada, deixando a porta ligeiramente entreaberta. Emily destrancou a porta e os dois entraram. Ela disse a ele que precisava se trocar e se arrumar para o trabalho. Comentou que pegaria roupas para o dia seguinte, assim não precisaria voltar de manhã, e que estaria de volta em 10 minutos. Ele riu e respondeu que ajudaria, mas que depois teria que transar com ela de novo. Emily respondeu de forma brincalhona que teria que demiti-lo por chegar atrasado, e comentou que ele parecia gostar do fato de que ela trabalhava embaixo dele. Também disse que a esposa dele achava que ela era a secretária perfeita. Fiquei pensando no que ela diria se soubesse que considerava o cara um arrogante e irritante. Pelo que me lembrava, ele tinha começado na empresa há apenas algumas semanas. Ele riu e contou que já tinha falado de Emily para a tal esposa, dizendo que ela tinha a mesma idade da sogra e era bem mais magra. Brincou dizendo que, quando a tal esposa visse a Emily,
ele teria que demiti-la de qualquer jeito. Depois, acrescentou que tinha dito à esposa que sairia à procura de casas essa semana e que poderia ficar fora do hotel por alguns dias. Emily voltou para a sala e os dois riram juntos. Ela estava deslumbrante. O chefe dela se chamava Jeff, ou, como ele mesmo dizia, Mr. Boss. Eles se abraçaram e ele a beijou lentamente, de forma intensa. Senti vontade de pegar um guarda-chuva da prateleira e fazer um discurso de reprovação. Ele sugeriu que ela passasse a noite seguinte com ele. Sairiam para jantar e voltariam às 20 horas. Mencionou até a possibilidade de mostrar para ela a cabana de um amigo, depois de conversar com o dono. Emily achou a ideia boa e perguntou de forma provocante que tipo de tour ele queria fazer, acrescentando: "E se meu marido voltar mais cedo?" Jeff a tranquilizou, dizendo que eu ligaria para ele para combinar o horário do aeroporto, sempre com um dia de antecedência. Acrescentou que, se eu não ligasse naquele dia, com certeza não voltaria no dia seguinte. Emily achou isso razoável e respondeu, ironicamente, que eu era como uma foca, e que se algo saísse errado, provavelmente eu ofereceria uma cerveja para o Jeff e pediria desculpas por qualquer incômodo. Jeff riu e disse que eu parecia mesmo um frouxo, e que sua própria esposa ficaria furiosa e o colocaria em sérios apuros se descobrisse que ele a estava traindo. Emily comentou que o medo era o que mantinha a maioria dos homens na linha. Mas Jeff não parecia muito assustado na maior parte do tempo. Jeff respondeu explicando que, se fosse pego traindo, estaria encrencado até o pescoço e teria sorte se saísse vivo da situação. Acrescentou que a esposa estava em Houston, o que fazia com que ele se sentisse relativamente seguro. Foi nesse momento que parei de ouvir. Assim que eles saíram do cômodo, meu rosto ficou vermelho e senti minha pressão subir. Minha esposa não apenas tinha sido infiel, ela também parecia não gostar de mim. Sentei para refletir sobre a situação, e um plano começou lentamente a tomar forma. Lembrei que Emily havia comentado que seu novo chefe tinha sido transferido da sede da empresa, em Houston. Eu precisava descobrir o nome dele. Fiz algumas ligações. Algumas perguntas discretas para a recepcionista da empresa da Emily me deram exatamente o que eu precisava. O nome dele era Jeffrey Ross. Ele era casado e tinha 2 filhos adolescentes. A esposa dele continuaria morando no Texas até os filhos terminarem o ano letivo, e depois se mudaria com as crianças para Springfield. Jeff estava procurando uma casa todas as noites depois do trabalho. Pesquisei pelo sobrenome Ross em Houston, em um diretório online, e encontrei 3 Jeff Rosses. Na primeira ligação, acertei em cheio. Perguntei se ela era a senhora Jeffrey Ross, e ela confirmou perguntando como poderia me ajudar. Eu disse que trabalhava na empresa Halifax, e me identifiquei com um nome falso, Don Watson, e comentei que estava organizando uma pequena festa para Jeff e sua esposa. Expliquei que eles receberiam passagens de ida e volta para Springfield, como uma surpresa para Jeff. Ela reagiu positivamente e perguntou a data do evento. Evitei dar uma resposta direta, e disse apenas que a festa aconteceria na noite seguinte. Forneci os detalhes do voo, e expliquei que a empresa reembolsaria o Jeff pelas despesas. Enfatizei a necessidade de manter tudo em segredo, e ela prometeu não contar a ninguém. Em seguida, comecei a ligar para os amigos e familiares da Emily para convidá-los para a festa surpresa dela. Disse a todos que Emily havia recebido uma promoção de seu chefe e que isso merecia ser celebrado. Todos ficaram satisfeitos com a explicação e aceitaram a necessidade de manter segredo da Emily. Pedi que chegassem em nossa casa até às 19 horas, para garantir que ela estivesse presente. Para garantir que tudo corresse bem, entrei em contato com um restaurante local e encomendei comida e bebidas, especificando que tudo deveria ser montado na varanda ao lado da sala de estar, próxima à piscina. Um toque especial, já que a Emily sempre sonhou em ter uma festa naquela varanda. Deixei instruções para os fornecedores e expliquei que possivelmente a casa estaria vazia quando eles chegassem, mas que poderiam montar tudo na varanda externa, contornando a casa pelos fundos. No dia seguinte, cheguei ao aeroporto com meia hora de antecedência. Quando os passageiros começaram a seguir para a área de retirada de bagagens, me aproximei de algumas mulheres desacompanhadas e perguntei se eram a senhora Ross. Enquanto conversava com uma delas, ouvi alguém me chamando. Era a própria senhora Ross, que se apresentou e perguntou se eu estava ali para buscá-la. Fiquei quase sem palavras ao vê-la. Ela parecia uma estrela de cinema. Me apresentei como Ron e expliquei que minha esposa trabalhava para o marido dela. Decidi improvisar, já que ela parecia um pouco desconfiada. Brinquei dizendo que sempre me diziam que eu havia me casado com uma mulher mais velha e maior, mas que era só porque minha esposa tinha mais experiência e mais amor para dar.
Ela pensou por um instante, depois sorriu, e eu me senti aliviado. Pegamos a bagagem dela e seguimos para o estacionamento. Chegamos à minha casa às 18h30. Expliquei à Sra. Ross que era uma festa ao ar livre em homenagem ao marido dela e também uma comemoração do aniversário da minha esposa. Enquanto os convidados começavam a chegar, o serviço de buffet finalizava a montagem. Fiquei genuinamente impressionado. Parecia uma festa de alto nível, e eu nem imaginava que conseguiria organizar algo tão bem. Por volta das 19h30, todos os convidados já estavam presentes. Pedi que estacionassem atrás da igreja, a meio quarteirão dali, para que a nossa garagem ficasse livre. Expliquei a todos que me esconderia na sala de estar, e quando os convidados de honra chegassem em casa, eu apagaria as luzes do pátio. Esse seria o sinal para que todos ficassem em completo silêncio. Tínhamos portas de vidro deslizantes que davam para a varanda, com persianas verticais que podiam ser ajustadas por cordões. Um cordão abria as persianas na horizontal e o outro as separava. Também tínhamos cortinas pesadas que usávamos no inverno, e elas eram grandes o suficiente para que eu pudesse me esconder atrás delas. Quando me aproximei dos cordões das persianas e do interruptor das luzes na varanda, faltavam apenas alguns minutos para as 20 horas. Notei o carro da Emily parando em frente à casa. Apaguei as luzes do deck e me escondi atrás das cortinas, criando um clima silencioso. A porta se abriu e pude ouvir Emily e Jeff rindo. Pensei comigo, pelo menos sei que estão se divertindo. Jeff, de maneira descontraída, comentou sobre estar ansioso por um tempo a sós, dizendo que raramente tinham momentos assim. Ele ajudou Emily a tirar o vestido, revelando que ela usava apenas uma calcinha fio dental. Os dois pareciam animados, e Emily, em tom provocativo, tirou a peça íntima e comentou sobre como Jeff estava sempre com brincadeiras. Jeff a empurrou para minha cadeira e os dois começaram a se envolver ali mesmo. Com cuidado, liguei a luz. Emily se assustou e exigiu uma explicação para a minha presença, o que, honestamente, me pareceu uma pergunta absurda, dadas as circunstâncias. Respondi com calma, lembrando-a de que aquela era a minha casa e que o meu nome estava na escritura. Ela se mostrou surpresa com meu retorno antecipado e eu confirmei, como se fosse algo trivial. Jeff murmurou algo sobre precisar ir embora e ter assuntos para resolver. Ofereci a ele uma bebida, o que claramente pegou os dois de surpresa. Pude ver que Jeff estava digerindo o que a Emily havia dito mais cedo, de que se eu pegasse os dois juntos, provavelmente ofereceria a ele uma cerveja e pediria desculpas. Não consegui evitar sorrir enquanto observava o raciocínio dele se desenrolando. Antes que Jeff pudesse responder, sua esposa entrou abruptamente na sala pela varanda, segurando uma bolsa grande e balançando-a com força. Ele ficou tão surpreso que ficou praticamente indefeso. Acabou sendo empurrado uns 2 metros para longe de onde estava. Logo depois, a mãe e a irmã da Emily também chegaram à cena. Emily, ainda sem roupa, levou uma bronca da mãe, que mandou ela se vestir imediatamente e, ironicamente, sugeriu que ela considerasse uma carreira no entretenimento adulto depois daquela performance. Emily estava tão em choque que nem conseguiu responder. Quando liguei a luz da varanda, ela percebeu que cerca de 20 pessoas estavam olhando diretamente para ela. Saí, peguei um pouco de salada de batata e asinhas de frango e fui até a geladeira buscar uma lata de cerveja. Voltei para o meu lugar e fiquei observando Jeff tentando se sentar, enquanto Emily tentava recuperar a compostura. A situação era sem dúvida constrangedora, mas eu não conseguia deixar de pensar. Não fui eu quem causou esse caos. Emily e Jeff colocaram a si mesmos, e as pessoas ao redor, nessa situação humilhante. No fim das contas, era melhor que todos soubessem da verdade de uma vez, e seguissem em frente. Com o passar do tempo, as coisas começaram a se acalmar. O primo da Emily levou a Sra. Ross até o motel, enquanto outro primo ajudou Jeff a chegar até o carro e o levou até lá também. A mãe da Emily perguntou se ela queria ir junto, mas Emily recusou. A mãe dela disse que compreendia minha provável decepção e reconheceu que Emily merecia uma boa bronca, mas acreditava que ela já estava sofrendo o suficiente. Em seguida, todos foram embora. Emily se escondeu no banheiro e eu ouvi o chuveiro sendo ligado. Nunca apreciei tanto uma cerveja e umas asinhas de frango quanto naquela noite. Sentado sozinho, refletindo sobre os acontecimentos, pensei: 1 ou 2 vezes na vida, tudo se alinha perfeitamente. E o plano realmente funciona. Depois de terminar a salada e as asas, comecei a limpar tudo. Com tanta gente, levaria um bom tempo. Guardei as sobras na geladeira e no freezer.
Já passava da meia-noite quando finalmente me sentei à mesa com a última cerveja da noite, pronto para relaxar. Emily entrou na sala e sentou-se à minha frente. Perguntei se ela estava feliz e se era isso mesmo que ela queria. Me perguntei em voz alta por que as pessoas formam certas opiniões. Será que eu dei algum motivo? Ou será que foi ela? Ela respondeu mencionando o episódio em que eu fui pego com minha chefe. Se perguntou se alguém pensaria que é isso que mulheres promíscuas fazem. Emily expressou sua frustração por eu não ter ido conversar com ela diretamente, se estávamos com algum problema, ao invés de convidar o bairro inteiro para ver o desastre. Eu dei um sorriso e perguntei: temos algum problema? Ela continuou dizendo que nunca teve a intenção de me tratar mal e que nunca imaginou que eu fosse descobrir sobre meu chefe. Por fim, me acusou de ter feito tudo isso de propósito para machucá-la. Eu apontei que dar uma festa surpresa para minha querida esposa em nossa casa certamente não era pior do que ser infiel fora do casamento. Sugeri que poucas pessoas concordariam com a visão dela. E então, ela finalmente disse o que eu estava esperando há muito tempo. Emily argumentou que, se eu estivesse mais presente, nada daquilo teria acontecido. Ela alegou que eu não dava atenção suficiente para ela, e que isso a deixou vulnerável às investidas de Jeff. Eu não consegui conter uma gargalhada. Ela estava realmente tentando me culpar, e fazer com que eu pedisse desculpas pelas escolhas que ela mesma fez. Para mim, ela soava completamente ridícula. Fechei a porta do quarto atrás de mim e a tranquei. Um sentimento profundo de satisfação tomou conta de mim. Minhas correntes haviam sido quebradas. Estava emocionalmente liberto. E em breve, também estaria legalmente livre. Mal podia esperar pela nova fase da minha vida. Para continuar ouvindo relatos de traição e vingança, clica no vídeo que está aparecendo na tela.